Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. Espero que todos estejam cheios de saúde e disposição para assistir a aula, para fazer atividade. Então, como sempre, eu vou começar a aula corrigindo a atividade da aula anterior, sobre a classificação dos ácidos. Então, na questão 1 diz o seguinte: o ácido que é classificado como oxiácido. Então, para os que não viram a aula anterior, qual é a diferença que é entre oxiácido e hidrácido? Oxiácido possui oxigênio na fórmula molecular, como é o nosso caso. Hidrácido é que não possui oxigênio na fórmula molecular. Tá? Então, é classificado como oxiácido, como diácido. O que é diácido? É quando o índice do hidrogênio é 2, tá? E é formado por 3 elementos químicos diferentes, é o H2SO3. Bom, essa questão da quantidade de elementos químicos, é muito usado o seguinte termo: se tem 2 elementos químicos, a fórmula molecular é binária. 3 elementos químicos, que é o nosso caso, ternária. 4 elementos químicos, quaternária, tá certo? Então, portanto, letra D. Saúde. Questão 2. Classifique os ácidos a seguir em hidrácido ou oxiácido. Então, como eu já expliquei, hidrácido não tem oxigênio na fórmula molecular. Então, no caso nosso, é esta e esta fórmula molecular, que são hidrácidos. Oxiácidos possui oxigênio na fórmula molecular. Questão 3. Classifique os ácidos a seguir em monoácido, diácido, triácido ou tetrácido. Então, triácido tem 3 hidrogênios, que é o caso destes dois. Monoácido, um só hidrogênio, todo prefixo mono se refere a um. Diácido, 2 hidrogênios. E tetrácido, 4 hidrogênios. Bom, espero que tenha entendido. Caso haja dúvidas, pode estar postando no ambiente. Então, pessoal, vamos ver agora a força dos ácidos. Então, vocês sabem, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, alguns ácidos são fracos, outros são moderados e outros são fortes. Eu citei aqui como exemplo o caldo da laranja. Todos sabem que é um ácido fraco, que se você chupa uma laranja, é claro que tem diferença de uma para outra, umas são mais azedas, outras mais doces, mas alguns outros ácidos são fortes, mais fortes, por exemplo, o caldo do limão, com certeza todos sabem que é bem mais forte do que o caldo da laranja. E o caldo do limão é o mais forte de todos? Não, claro que não. Existem ácidos que são muito fortes, tipo o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, que são os ácidos mais fortes que existem. O ácido sulfúrico, ele é usado em solução de bateria de automóveis, claro que em uma baixa concentração, tipo uma concentração de 10%, mas um ácido sulfúrico muito concentrado, com em torno de 90% de concentração, se você colocar o dedo lá numa vasilha com ácido sulfúrico, dessa concentração, corre um risco de você tirar só o ossinho do dedo, o resto fica lá dentro. Então, grau de ionização. Grau de ionização de um ácido, que é representado pela letra grega alfa, é a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. Ou seja, o número total de moléculas dissolvidas sempre será maior do que o número de moléculas ionizadas. Por exemplo, como eu já citei antes, volto a reforçar, se você fizer o teste daquele experimento da última aula, da condução elétrica dos ácidos, se você fizer o teste no sal sólido, a lâmpada não vai acender. Mas se você coloca o sal em água,
a lâmpada já vai acender. Por quê? Porque houve ionização desse sal na água. O que é a ionização? É a condução de elétrons, né? Movimento desses elétrons naquele recipiente, conduzindo a eletricidade. Então, isso aqui é uma fórmula, é o número de moléculas ionizadas sobre o número total de moléculas dissolvidas. Então, meninos, a força dos oxiácidos e depois dos hidrácidos. Como vocês já sabem, os oxiácidos são aqueles ácidos que possuem oxigênio. Então, como que a gente faz? A gente pega o índice do oxigênio menos o índice do hidrogênio. Se o resultado for 0, o ácido é fraco. Se der 1, o ácido é moderado. Se der 2, o ácido é forte. Tem alguns livros que dizem que se der 2 ou 3, o ácido é forte. Outros já falam, né, faz essa diferença. Se der 3, o ácido é muito forte. Então, por exemplo, se eu pego o ácido sulfúrico, H2SO4, eu vou fazer o que? 4, que é o índice do oxigênio, menos 2, que é o índice do hidrogênio. Deu 2. Então, se é 2, o ácido é forte. Então, sempre assim. Tá? Por exemplo, se eu tenho o H2SO3, aí eu pego 3 menos 2, deu 1. Se é 1, o ácido é moderado ou pode ser chamado também de semiforte. Então, é isso aí. Tudo bem? Força dos hidrácidos. Aí nós vamos pegar o alfa, aquele grau de ionização que eu passei anteriormente, né? Aquela fórmula. Geralmente, se eles colocam o número de moléculas ionizadas, por exemplo, se numa amostra tem 100 moléculas, das quais 30 foi ionizadas e, né, o total de 100. Então, a gente joga na fórmula os valores das moléculas e aí vai achar em decimal. Então, suponhamos que deu 0,3%. Então, você sabe, né, que aí isso representa 30%. Tá bom? Então, se os ácidos são fortes, todos têm que ter uma porcentagem maior do que 50%. O alfa vai ser maior que 50%. Em termos de exercícios, muitas vezes eles já fornecem qual é o valor da porcentagem de cada um dos ácidos, né? É raro os exercícios que pede para você calcular o valor do alfa, mas se pedir para calcular o valor do alfa, eles vão determinar a quantidade de moléculas ionizadas e a quantidade de moléculas dissolvidas. É só jogar na fórmula e encontrar. Os ácidos fortes em relação aos hidrácidos são só esses. Olha, já adiantando um pouco em termos de nomenclatura, os ácidos da família 7A, Flui, Claro, Brasil, Inicia, Ataque, né? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. O astato geralmente não entra. Todos têm a terminação hídrico. Então, aqui ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico. São somente esses três que são fortes, claro, em relação aos hidrácidos. Ácidos moderados ou semifortes, né, o alfa vai ser maior que 55% e menor que 50%. Então, somente o ácido fluorídrico é que é um ácido moderado. E os ácidos fracos, o alfa é menor que 5%. Então, todos os demais hidrácidos, né, que não estão citados aqui, são fracos. Tá? Então, isso é bom você memorizar, que esses são fortes, esse é o único moderado, e os demais todos são fracos. Então, por hoje é só para terminar a famosa mensagem. O segredo da felicidade. Passamos a vida em busca da felicidade.
procurando o tesouro escondido, a chave da felicidade. Esperemos que tudo que nos preocupa se resolva num passe de mágica. Achamos que a vida seria tão diferente se pelo menos fôssemos felizes. E assim, uns fogem de casa para serem felizes e outros fogem para casa para serem felizes. Uns se casam para serem felizes e outros se divorciam para serem felizes. Uns desejam viver sozinhos para serem felizes, outros desejam possuir uma grande família a fim de serem felizes. Uns fazem viagens caríssimas para serem felizes, outros trabalham além do normal para serem felizes. Uma busca infinita, anos desperdiçados. Nunca a lua está ao alcance da mão, nunca o fruto está maduro, nunca o vinho está no ponto. Sombras, lágrimas, nunca estamos satisfeitos, mas há uma forma melhor de viver. A partir do momento em que decidimos ser felizes, nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a felicidade não está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela carreira, e jamais está à venda. Quando não conseguimos achar satisfação dentro de nós mesmos, é inútil procurar em outra parte. Sempre que dependemos de fatores externos para ter alegria, estamos fadados à decepção. A felicidade não tem nada a ver com conseguir. A felicidade consiste na satisfação com o que temos e com o que não temos. Poucas coisas são necessárias para fazer feliz o homem sábio, ao mesmo tempo em que nenhuma fortuna satisfaz a um inconformado. As necessidades de cada um de nós são poucas. Enquanto nós tivermos alguma coisa a fazer, alguém a amar, algo a esperar, seremos felizes. Tenhamos certeza, a única fonte de felicidade está dentro de nós e deve ser repartida. Repartir nossas alegrias é como espalhar perfumes sobre os outros. Sempre algumas gotas acabam caindo sobre nós. Se chover, seja feliz com a chuva que molha os campos, varre as ruas e limpa a atmosfera. Se fizer sol, aproveite o calor. Se houver flores em seu jardim, aproveite para plantar sementes e aguardar a floração. O tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é a eternidade. Então, meninos, é uma mensagem muito importante que nos faz refletir, que para sermos felizes, o necessário, a princípio, é contentar com o que temos. Eu já fiz a experiência, às vezes, eu viajei para o litoral, até para o exterior, estava lá na Argentina, no Paraguai, e senti uma saudade danada de casa, da minha família, dos meus amigos daqui de Jaraguá, e pude perceber que se eu estivesse aqui, eu seria mais feliz do que estando lá. É claro que a gente diverte bastante também quando viaja, vai para uma cidade litorânea, principalmente se estiver com um grupo de amigos bem bacanas, ou com a namorada, ou com a esposa, no caso, atualmente, no meu caso. Mas muitas pessoas sempre estão buscando coisas diferentes para ser feliz, sendo que a felicidade está dentro de cada um de nós, tá bom? Então, a partir do momento que passarmos a ser mais gratos a Deus pelo que temos e passarmos a reclamar menos, vamos perceber
que somos mais felizes. Certo? Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima aula, se Deus assim o permitir. E lembre-se do cara que morreu de vinho branco. Ele ia atravessar a rua, esperou vir um carro preto e vinha um branco e atropelou ele e ele morreu. Tchau, obrigado.